Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa e eu estou aqui para ensinar um pouquinho de xadrez para vocês. Se você sempre teve vontade de aprender esse jogo e nunca teve oportunidade, hoje é o dia. Bom, vou explicar um pouquinho para vocês sobre as regras, como cada peça se movimenta e também como você pode se divertir jogando esse jogo tão legal. Bom pessoal, então vou mostrar aqui para vocês cada peça do xadrez, qual o nome de cada uma delas e o seu posicionamento dentro do tabuleiro. Ok? Tem alguns pontos aqui importantes de se lembrar que vão facilitar a padronização do seu jogo em relação aos jogos oficiais, ok? A primeira dica que eu dou para vocês é posicionem a Casa Branca à sua direita. Então coloquem a Casa Branca à sua direita para que você consiga organizar as peças de uma forma padronizada em relação aos jogos oficiais, ok? Se você deixar o tabuleiro virado com a casa preta à sua direita, pode ser que você complique aí as coordenadas e também a replicação de partidas que você quiser aí pesquisar e replicar sozinho, ou com algum colega enxadrista também. Bom, vou direto ao ponto. Vamos aprender aí como é que se faz para movimentar as peças então, e qual o nome de cada uma delas. Vou começar falando aqui sobre o objetivo do jogo, né, gente? Então, qual é o objetivo de uma partida de xadrez? Qual a finalidade? Quem sai vencedor? Quais são as condições de empate? Vence uma partida de xadrez o jogador que conseguir capturar o rei adversário. O rei é essa peça que tem uma coroa, uma cruzinha aqui em sua cabeça. Então, quem capturar o rei do adversário vence a partida, né? Quem capturar com checkmate acaba vencendo a partida. E essa é a condição para se vencer um jogo de xadrez. Em outras situações, pode acontecer um empate ou até mesmo uma desistência do oponente se ele perceber que ele já está em condições de perder a partida. É muito comum uma partida de xadrez terminar em empate ou então com a desistência de um dos jogadores. Beleza, pessoal? Vamos então entender aqui qual o nome de cada peça e como nós movimentamos elas dentro de uma partida de xadrez. Lembrando que o objetivo é capturar o rei adversário. Bom, vamos começar a falar das torres primeiramente. A torre é uma peça que se posiciona nas extremidades do tabuleiro. Então, quando você for preparar o tabuleiro para uma partida, coloque as torres em suas extremidades aqui nos cantinhos. Lembrando, deixe a Casa Branca à sua direita para facilitar o posicionamento. E a movimentação da torre é bem simples. Ela se movimenta em movimento de cruz, na vertical e na horizontal, ok? Então, esses são os movimentos da torre, ó. Então, uma torre pode se movimentar aqui nas colunas e também nas linhas do tabuleiro. Quantas casas o enxadrista quiser, quantas casas o jogador preferir, tá bom? Então, essa é a torre. Vamos falar agora sobre o cavalo. O cavalo, vamos colocar aqui as torres pretas também, ó. Então, as torres pretas também ficam no mesmo posicionamento, aqui nas extremidades. Agora vamos falar sobre os cavalos. Os cavalos, eles se movimentam fazendo um desenho de L. Mas esse L tem uma configuração específica, tá? É um L 2x3, ou seja, duas casinhas para um lado e 3 para outra direção. Né? Não adianta fazer um L 3x4, por exemplo. Eu posso me movimentar em L. Não. É um L que tem duas casinhas para uma direção e 3 aqui para outra, tá? Então, o movimento do L do cavalo permite com que ele atinja essas casas aqui, ó. Eu vou indicar aqui com os peões pretos aonde esse cavalo branco poderia se movimentar em uma jogada, ó. Então, poderia ser realizado um L para essa direção. Note que esse L e esse L é o mesmo. Então, ó, poderia atingir essa posição ou também essa daqui, ó.
realizando o movimento de L. Ou então, essa posição, ó, note que o L tanto faz o seu ponto de vista da formação da letra L. Ó. Aqui também, essa casa poderia ser atingida aqui. Essa também, ó, essas duas, ó, aqui também. E bom, só indicando de forma didática onde o cavalo poderia atingir sua próxima jogada nessa posição, tá, pessoal? Ou também aqui, ó, nessas outras duas casas. Note, ó, nessa configuração, o cavalo tem pelo menos 8 casas possíveis para se movimentar. Lembrando que a maioria das peças do xadrez, elas não conseguem ultrapassar outras peças na sua jogada, ou seja, elas não conseguem saltar outras peças, com exceção do cavalo. O cavalo, ele pode saltar as peças livremente, sendo que ele vai somente capturar a peça da última casa por onde ele terminou o movimento dele. Então, se tiver outras peças entre o salto do cavalo, essa peça não é capturada, ok? Somente a peça que estava no final do movimento. Pois bem, esse é o movimento do cavalo. E seu posicionamento inicial é ao lado da torre, como eu estou mostrando aqui agora para vocês, tá bom? Note que o cavalo, ele sempre vai acabar alternando suas jogadas entre casas brancas e casas pretas, ok? Aqui no caso é verde o tabuleiro, mas pense, ó, sempre vai alternar, ó. Se o cavalo estava numa casa preta, sua próxima casinha vai ser branca. Se estava na branca, na próxima casinha a cor vai ser a preta. Então é bem legal você observar isso, até para você perceber se você movimentou corretamente o cavalo ou não, tá bom? Para que você não cometa faltas durante a movimentação. A próxima peça é bem fácil de entender como ela funciona, é o bispo. O bispo, ele se posiciona aqui logo após o cavalo, tanto para os jogadores pretos quanto para o branco, tá bom? E o bispo, ele vai se movimentar nas diagonais. Então, o bispo, ele se movimenta em X, vamos pensar assim, ó, pelas diagonais dos quadrados das casinhas aqui do tabuleiro. Em quantas casas o jogador quiser também, tá bom? O movimento aqui do bispo também é limitado. Bom, vale a pena lembrar que os bispos que iniciam a partida nas casas pretas, eles continuam até o fim da partida na casa preta, ok? E os bispos que iniciam a partida na casa branca, eles continuam até o fim da partida na casa branca também, tá bom? Bom, próxima peça. Eu vou mostrar a dama e por último o rei, até para facilitar aqui por questão didática, qual é o posicionamento correto das damas. Bom, a dama branca, vamos pensar assim, ela inicia a partida na casa branca, lembrando da configuração aqui das brancas à direita, e a dama preta inicia a partida aqui na casa preta, ok? Então, sempre uma dama de frente para a outra, nunca na posição cruzada. Isso daria vantagem para quem começasse o jogo, caso as damas estivessem posicionadas de forma cruzada, ok? Então, para que seja uma partida justa, elas se posicionam uma frente à outra. Dama branca na casa branca, dama preta na casa preta, sempre a casa branca aqui à direita de vocês. Qual é o movimento da dama? Ela se movimenta sempre na vertical e na horizontal, como a torre, e também nas diagonais, como o bispo. Então, a dama ela é uma fusão aí, é uma fusão entre o bispo e a torre, que nem no Dragon Ball, né? Então tá aqui a torre e o bispo, eles fusam e surgiu aqui uma dama. Ela tem o movimento das duas peças simultaneamente, tanto da torre quanto do bispo. Ela é considerada a peça mais poderosa do jogo e por isso ela é muito importante para realizar
diversos checkmates aí para se vencer a partida, tá bom? Então é isso, pessoal. A dama se movimenta na horizontal, na vertical, nas diagonais, quantas casas se quiser, tá? Ela não pula outras peças como o cavalo. O cavalo é o único que vai acabar pulando uma pecinha aí. E um dos movimentos do peão também faz isso, mas eu já vou falar sobre isso. Ela se posiciona aqui, dama preta, dama branca, casa branca. Tanto faz chamar de dama ou de rainha, ok? Os dois nomes estão corretos. Agora vamos falar do rei. O rei é a peça mais importante do jogo em questão de... somente porque se você perder ele, você perde a partida, né? A mais poderosa é a rainha, porém a mais importante é o rei. O rei, ele se movimenta semelhantemente à rainha, porém uma casa por vez. Então ele se movimenta para todas as direções, somente uma casa por vez. Então, ó, por exemplo, este rei aqui, o rei preto, ó, ele, nesse posicionamento, a partir dessa posição inicial, ele poderia se movimentar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá, né? Qualquer uma dessas posições poderia ser a próxima jogada do rei preto. Lembrando, pessoal, que uma coisa importante de lembrar é que você nunca vai conseguir fazer um cheque com o rei adversário. Então, o rei adversário ele não pode realizar um cheque, ou seja, ameaçar o outro rei diretamente. Você pode posicionar aqui e realizar o cheque com outra peça, mas não realizar um cheque com o rei adversário, porque, logicamente, a próxima jogada seria um checkmate do adversário, tá bom? Eu já vou explicar o sistema de capturas, como é que funciona também. Recapitulando então, ó, o rei se movimenta para todas as direções, porém uma casa por vez, é a peça mais importante do jogo. O adversário o jogador que capturar o rei adversário vence a partida. O posicionamento dele é fácil, é só posicionar a rainha corretamente aqui, rainha preta na casa preta, rainha branca, casa branca, com as brancas à sua direita, para você posicionar corretamente aqui a rainha e o rei, sempre um fica do lado do outro aqui no centro do tabuleiro, rei de frente para o rei, rainha de frente para a rainha. Recapitulando rapidinho, rainha se move para todas as direções, na vertical, na horizontal, nas diagonais, quantas casas quiser. Bispo se movimenta somente pelas diagonais, ok? Então, ó, somente pelas diagonais do tabuleiro. O bispo branco sempre permanece nas casas brancas, o bispo das casas pretas sempre permanece na casa preta. Cavalo se movimenta em L, sempre alternando, ó. Se ele estava na casa escura, ele vai para a casa clara. Se ele estava na casa clara, ele vai para a escura na próxima jogada. Um L 3x2 de dimensão, para vocês lembrarem, tá bom? É a única peça que pode saltar outras peças, com exceção de movimento do peão, que eu já vou mencionar. E a torre se movimenta aqui na direção horizontal e na direção vertical. E agora vamos aprender um pouquinho sobre os peões. São peças importantes também, apesar de ter um valor menor na partida em questão de pontuação, mas são peças que têm um potencial muito grande. Vou explicar aqui para vocês rapidinho então. Ó. Os peões, o posicionamento deles é super simples, eles se posicionam à frente das demais peças. Então, ó, você já aprendeu agora aí a organizar o seu tabuleiro para uma partida. Então você já aprendeu metade do percurso, metade do caminho aí já, hein? Já sabe posicionar as pecinhas. Agora só falta saber como um peão se movimenta. Como é que o peão se movimenta? Um peão ele sempre se movimenta uma casinha por vez, andando para frente, com exceção da primeira jogada de cada peão, que você pode realizar um movimento duplo, ou seja, pular duas casinhas ao invés de uma só. Cada peão, então, você pode pular duas casas com um peão na primeira jogada, depois que o seu adversário jogar, você pode pular duas casas com o outro peão também. Aí vai depender da sua estratégia, o posicionamento que você quer das peças, para você realizar suas jogadas. A captura do peão é diferente do movimento do peão. Então, o peão ele se movimenta uma casinha por vez para frente, com exceção da primeira jogada que eu comentei para vocês, mas a captura dele é realizada na diagonal mais próxima. Ou seja,
O peão, ele, a partir desse posicionamento, por exemplo, o peão preto aqui posicionado nessa casinha aqui, ele poderia capturar uma peça nessa posição ou então nessa outra posição aqui, ó. Então as diagonais próximas, ok? Se tiver uma peça aqui à frente, ele pode capturar? Não, esse movimento não é permitido, tá bom? Somente a captura nas diagonais próximas. Então, ó, esse peão poderia capturar aqui qualquer uma dessas posições. Essa aqui não. Tem um movimento especial do peão chamado en passant. En passant é um termo em francês. Essa jogada, ela é realizada da seguinte forma. Quando o peão adversário, ele realiza uma jogada dupla inicial, e se o outro peão do lado oposto estiver nesse posicionamento, ou nesse aqui também, tanto faz, né, numa diagonal próxima, pode-se então realizar o en passant, que é uma jogada em que a captura é feita fazendo um movimento, parece até do cavalo, ó, um movimento de L, e aí a captura é feita sem se pousar na última casinha em que o peão estava. Então, você faz um movimento parecido com o do cavalo e pega aqui a peça que estava posicionada na diagonal próxima, ok? Isso é o en passant. Quando eu comecei a jogar xadrez, eu não conhecia essa jogada, até eu tomar algumas vezes essa jogada especial e perceber que eu poderia realizar ela. É uma jogada diferente mesmo, peculiar, mas ela pode ajudar bastante aí, dependendo do momento da partida. Lembrando, sempre de peão para peão, que se pode realizar o en passant. O peão, ele tem mais uma jogada especial, chamada promoção. A promoção é realizada quando o peão, ele consegue cruzar todo o tabuleiro até chegar na linha adversária, e a partir da jogada em que ele chega no final do tabuleiro em relação ao jogador, pode-se realizar a promoção do peão trocando ele por qualquer peça que se desejar. Pode ser um bispo, um cavalo ou até mesmo uma rainha. Nesse caso, esse jogo aqui que eu estou usando de peças tem uma rainha extra justamente para essa ocasião. Então, ó, tem duas rainhas, ó, além da rainha normal, tem uma rainha extra aqui caso haja uma promoção do peão precoce aí durante a partida. Se você não tiver uma rainha extra, não tem problema, tá bom? Eu lembro de jogar partidas informais com amigos, colegas de escola, familiares, e daí não tinha uma rainha extra, nós colocávamos alguma outra peça que tinha sido capturada durante a partida, só que a gente lembrava que aquilo ali pode ser usado como uma rainha, por exemplo, ou como qualquer peça que você desejar. Né? Pode ser um bispo, um cavalo ou até mesmo uma torre. Depende da sua estratégia e o que você quer fazer. Agora vamos falar só de mais uma jogada especial que pode ser muito importante para estruturar aí a sua defesa durante a partida, ok? Durante uma partida de xadrez, lembrando, tá? Sempre as brancas que começam jogando. É uma regra, é uma tradição. Então as brancas iniciam jogando e as pretas respondem. Em cada jogada se pode se movimentar somente uma peça por vez, com exceção dessa jogada especial em que eu vou mostrar agora. O nome dessa jogada que eu vou ensinar é Rock. Ele serve para estruturar a sua defesa durante a sua partida, dependendo da sua estratégia. Bom, vou mostrar logo como é que ele funciona. Durante a partida, digamos que você conseguiu aqui liberar um espacinho, né? O peão se movimentou para cá, esse para cá, o bispo veio para cá, aí se movimentou um cavalinho aqui, bom, rainha para cá, aí o adversário jogou um peão aqui, cavalinho para cá. Bom, note que nessa configuração em que eu deixei as peças brancas, eu consegui que todas as casas entre o rei e a torre ficassem vazias se o jogador que tem as peças brancas, ele desejar realizar o roque, ele pode realizar essa jogada em que o rei ele anda duas casas em direção à torre. Então, duas casas em direção à torre.
e a torre ela é posicionada no lado oposto ao rei. Isso em uma jogada só. Então você consegue mover duas peças em uma única jogada. E isso é bem legal, que permite tanto situações de defesa, quanto até mesmo de ataque, né? Pois a torre posicionada, conseguindo retirar a torre dessa posição, você pode utilizar ela em jogadas centrais aqui, enfim. Você acaba liberando sua torre para jogar. Isso é bem legal. Então, lembrando, ó, como é que realiza o rock? Ó? Anda duas casinhas com o rei em direção à torre e posiciona a torre na direção oposta. Existem algumas condições para que você possa realizar um rock. São elas: não ter movimentado nem o rei e nem a torre, e também que o rei não esteja em xeque durante a jogada em que vai ser realizado o rock. Então você não pode tomar um cheque, uma ameaça de que o rei vai ser capturado, e em seguida realizar o rock. Isso não é permitido. E também não pode ter nenhuma casa que esteja... Então vou dar um exemplo aqui, ó. Não pode ter nenhuma casa que esteja sendo... como eu vou dizer? Que possa ser atacada por uma peça adversária. Então, por exemplo, ó, se eu tivesse uma rainha aqui nesse posicionamento e esse caminho aqui estivesse liberado, ó, a rainha ela tem a possibilidade de posicionar em uma próxima jogada aqui a peça nesse local. Então, não se pode realizar o cheque se alguma das casas aqui estiver sendo ameaçada pelo adversário. Então são essas as condições, ó, não ter movido o rei nem a torre, nenhuma das casas pode estar ameaçada pelo adversário, nenhuma peça entre o rei e a torre para fazer o rock. Aí você é permitido em uma única jogada movimentar o rei e a torre e posicioná-los dessa forma para que você consiga realizar o rock. Vale a pena lembrar que existem dois tipos de rock, tá bom? Este rock que eu mostrei aqui é o rock grande. Por que ele é o rock grande? Ó? Porque ele é maiorzinho em comparação ao outro que eu vou mostrar. Ele é realizado aqui nessa configuração, ele é realizado aqui pela esquerda do jogador. Estou mostrando do ponto de vista de vocês, tá bom? Então aqui pela esquerda, ó, o rei anda duas casas em direção à torre e posiciona a torre do lado oposto. Esse é o rock grande. O rock pequeno é realizado aqui do lado oposto, do lado direito do jogador, e a jogada acontece da mesma forma. As regras são as mesmas, não ter movimentado as condições para você realizar, são não ter movimentado o rei nem a torre, não ter nenhuma casinha que é ameaçada pelo adversário. Aí se você quiser realizar um rock, anda duas casas com o rei em direção à torre, coloque a torre do lado oposto, ok? Esse rock aqui que eu acabei de mostrar é um rock pequeno. Então, rock pequeno, rock grande, ok? Bom, talvez em uma partida de damas, você já deve ter jogado com alguém uma partida em que, para se capturar uma peça na dama, você pula a outra peça e captura ela, certo? No xadrez é um pouquinho diferente. No xadrez, a captura ela ocorre com a peça ocupando a posição da peça capturada. Então, por exemplo, o peão preto vai capturar o peão branco. Então, nessa jogada, se ocupa a casa em que a peça adversária estava e daí ocorre a captura do peão ou de qualquer outra peça, tá bom? Então, não é que nem na dama em que você vai parar, você pula a pecinha e pula do outro lado. Não, você para na mesma casinha onde foi realizada a captura. E a peça sai do jogo e o adversário ocupa aquela casinha em que a peça capturada estava, ok? Então, todas as capturas no xadrez são feitas dessa forma, com exceção do en passant que eu mostrei para vocês. Então, realizando o en passant, olha lá, é a única jogada em que se captura uma peça sem ocupar a posição em que ela estava, ok? Vamos falar mais algumas coisas sobre a captura. A captura, ela só pode ser realizada se as peças, né, estiverem numa posição que possibilite
que você realiza aquela captura ali. Eu vou tentar falar novamente, ó. Se tiver alguma peça bloqueando a captura, ela não pode ser realizada. Ó, por exemplo, essa rainha. A movimentação dela permite que ela vá para as direções horizontais, verticais, diagonais. Porém, mesmo ela andando nas diagonais, eu não posso capturar esse peão que está aqui, ó. Esse movimento não é válido, ele não é permitido. Além de eu ter pulado essa peça está realizando um bloqueio aqui, ó, nesse posicionamento, e não é possível se capturar o peão que está aqui nessa posição. Eu não posso também capturar mais de uma peça em uma jogada só, né? Isso não é permitido. Na dama isso acontece, né? Mas no xadrez não, se captura somente uma peça por vez. Então, ó, o movimento válido aqui nessa situação. A rainha poderia somente aqui capturar esse peão, caso realizasse um movimento para essa direção, ok? E aí terminaria minha jogada aqui, nesse posicionamento, inclusive realizando um cheque aqui, ó, colocando o rei aqui em ameaça. Sim, os enxadristas costumam dizer cheque quando estão ameaçando o rei adversário. Não é obrigatório, tá bom? Mas é interessante, né? É cortês você dizer que o seu adversário está em xeque, até para que ele possa se defender em caso de uma ameaça, ok? Bom, agora, pessoal, que nós já sabemos como funciona o sistema de captura, né? Lembre-se do cavalo, né? Sempre vai capturar a peça de onde ele terminou o movimento, tá bom? Então, o único movimento do xadrez que permite a captura sem parar na posição do adversário é o en passant, que eu mostrei para vocês. Bom, pessoal, sabemos como funciona o sistema de captura, qual a movimentação de cada peça, qual o posicionamento de cada uma delas, e também que o objetivo do jogo é capturar o rei adversário para vencer. Agora você está pronto para iniciar uma partida rica, conhecendo todas as regras e podendo explorar aí infinitas possibilidades de jogo. Existem inúmeras possibilidades em uma partida de xadrez. Talvez por isso seja um jogo tão divertido, tão legal, em que nenhuma partida é igual a outra, praticamente. E você pode usar variações ali de jogadas que você já tem estudado para vencer o adversário. É isso, eu já falei bastante, vocês já sabem como é que se movimenta cada uma das peças, o posicionamento delas, as jogadas especiais, como funciona o sistema de captura. Eu não mencionei aqui sobre quantos pontos vale cada peça e também não falei sobre sistema de pontuação pós-partida, né, o rating. Mas quem tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais, comenta aqui, que a gente pode ensinar em outras aulas e mostrar isso para vocês. A intenção aqui dessa aula é ser uma aula inicial para as pessoas que ainda não sabem jogar, aprenderem a jogar, poderem praticar, se divertir, até mesmo num aplicativo, ou então, né, tem ali o tabuleiro em casa, mas não sabe ainda como é que joga para se divertir com esse jogo tão legal, emocionante, divertido, do meu ponto de vista, pelo menos. Vou mostrar aqui alguns cheques simples de realizar e comuns, e inclusive um deles tem uma lenda por trás dele. O primeiro cheque que eu vou ensinar aqui para vocês, vou simular uma partida em que as brancas vão vencer as pretas em 4 jogadas, tá? E esse cheque, que é realizado em 4 jogadas, se chama cheque do pastor. Diz a lenda que um pastor, ele foi desafiado por um rei, pois ele estava ali pastoreando em terras que não eram dele, e esse rei disse que ele seria executado caso ele não vencesse a partida. Então o pastor acabou vencendo o rei aí em 4 jogadas, não somente livrando a vida dele aí da punição, mas também ganhando como recompensa o presente das terras ali que ele estava usando para pastorear. Então, ele ainda foi recompensado por ter mostrado essa jogada para o rei que desafiou ele. Nessa partida, o pastor seria as peças brancas, o rei seria as peças pretas,
A partida iniciaria com o peão indo de E2 até E4. Adversário, as pretas respondendo com o peão aqui de E7 até E5. As brancas continuam posicionando a rainha de D1 até H5. Daí as pretas jogariam aqui, perdão, peguei a peça errada, viu, gente? Vale a pena comentar que uma regra interessante e legal é que se você encostou na peça, você tem que jogar com ela, tá bom? É bem legal porque quando você é iniciante, você tem insegurança, né? Você segura a peça e não joga com ela, segura a outra peça e não joga com ela. Claro que em partidas informais isso não tem problema nenhum, mas em uma partida oficial, se você encostou na peça, você tem que jogar com ela, tá bom? Não pode encostar na peça e jogar com a outra. É um pouquinho difícil fazer isso quando você é inseguro ainda, mas é bem divertido treinar isso daí. Né? Jogar com uma peça que você encostou sem querer, já aconteceu muitas vezes comigo, mas a gente vai aprendendo, né? Bom, vamos lá então, agora do jeito certo, tá? Depois que a rainha foi de D1 até H5, as pretas jogam o cavalo de B8 até C6 para proteger o peão. E daí as brancas jogam bispo de F1 até C4. Bom, a partir desse posicionamento, as pretas jogam aqui o cavalo de G8 até F6, por exemplo, tá, pessoal? Claro que existem variações desse cheque, não precisa ser exatamente desse jeito que eu mostrei, eu estou mostrando um jeito mais simples aqui para que vocês possam aprender. E a partir desse momento aqui, as peças brancas realizaram apenas 3 jogadas. Então foi o peão, a rainha e o bispo. E as pretas também realizaram 3 jogadas. E a próxima jogada das brancas é um checkmate. Então vou mostrar aqui para vocês. Olhando aqui para o tabuleiro, alguém já sabe qual é a jogada? Quem já é veterano aí deve saber, né? Mas para os iniciantes aí, eu quero saber de vocês. Bom, a próxima jogada é bem simples. Rainha de H5 até F7. Captura o peão. E nesse posicionamento, não há defesas mais para as pretas, não tem nenhuma possibilidade de jogada para se defender aqui desse cheque realizado por essa rainha, né? Para quem ainda não viu o que vai acontecer na próxima jogada, né? Ó, não há possibilidade do rei fugir para nenhuma outra casinha. Se a captura do rei for realizada aqui para capturar a rainha no cheque, sim, o rei ele pode capturar peças que estão ameaçando ele em cheque, tá? Quando possível. Mas se é realizada a captura, o bispo finaliza aqui com checkmate em F7. Então, não há mais o que fazer para as pretas aqui nessa situação. Checkmate, brancas vencem. Esse é o cheque do pastor, que pode ser realizado em 4 jogadas. É um cheque bem legal para se fazer com iniciantes. Você pode impressionar ali, né, um iniciante. Nossa, você me venceu em 4 jogadas. Sim, olha que legal. Eu não ensinei a vocês como se defender, né? É bom saber se defender também do cheque do pastor. Vou mostrar aqui para vocês como é que se defende desse cheque. Então, eu vou voltar às mesmas configurações que estavam aqui antes. Qual seria a jogada correta, né? Na última jogada das pretas, em que o cavalo aqui foi de G8 até F6, poderia ser evitado o checkmate se, ao invés de eu jogar essa peça aqui ou qualquer outra, por exemplo, eu tivesse movido o peão de G7 até G6. Isso faria com que a rainha não pudesse realizar o cheque. Caso o peão aqui for atacado, pode ser realizado uma captura aqui, um contra-ataque. Se perder uma rainha no começo da partida, que não é muito legal, essa é uma forma de se defender
do cheque do pastor. Então, posiciona um peão aqui, evitando com que o cheque seja realizado. Claro, né? Posteriormente, vai ter que haver um recuo da rainha, das demais peças, para caso não queira ser capturado. Mas, assim, é legal saber fazer o cheque do pastor e também saber se defender dele. Eu aprendi a me defender do cheque do pastor quando eu tomei um cheque do pastor de quem estava me ensinando. E é bem legal. Quanto mais cheque... O xadrez é uma partida, do meu ponto de vista, que é divertida até quando você não vence. Pois você acaba aprendendo outras formas de vencer a partida, jogadas novas. Sempre tem uma jogada nova. E isso é muito divertido, do meu ponto de vista. Bom, acredito que do de vocês também. Eu vou mostrar aqui para vocês o cheque do louco, né? Apesar do cheque do pastor ser muito fácil e sendo possível realizar ele em apenas 4 jogadas, também existe o cheque do louco, que é o cheque mais rápido possível dentro de uma partida do xadrez. Nesse cheque, eu não conheço nenhuma lenda, né? Mas se alguém souber aí pode comentar. Se vence a partida apenas em 2 jogadas. Eu tive o privilégio, a oportunidade de fazer isso com o oponente em uma partida online. Ele era um iniciante, né? Eu não sou nenhum veterano, mas eu tive a oportunidade de realizar o cheque do louco e foi muito divertido, porque eu imagino que a pessoa do outro lado deve ter pensado assim, o quê? Eu perdi em 2 jogadas? E foi bem legal de fazer. Bom, para que o cheque do louco seja realizado, as brancas elas têm que deixar um certo posicionamento das peças para que as pretas possam responder com um checkmate, tá? Então, como é que é o cheque do louco? Vou mostrar aqui para vocês, ó, em 2 jogadas, hein? As brancas jogam o peão de F2 para F3 e as pretas respondem aqui com o peão de E7 para E6. As brancas jogam o peão de G2 para G4 e as pretas respondem aqui com rainha, com a dama, de D8 até H4. Pronto. Checkmate para as pretas vencem dessa vez, porque não há nenhuma possibilidade aqui de defesa. Ó. A torre não pode defender, o cavalo também não pode, o bispo também não pode, nenhum dos peões também. E esse é o cheque do louco. Em 2 jogadas, as pretas conseguem vencer as brancas, caso exatamente essa configuração aqui da partida tenha rolado, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mostrei aqui 2 cheques diferentes para vocês. Falei um pouquinho sobre os posicionamentos da peça. Espero o feedback de vocês aí sincero, tá bom? Para que nós possamos sempre estar melhorando. Se vocês gostaram aí dessa aula de xadrez, comentem, deem o feedback para nós, para que a gente sempre possa trazer coisas mais legais aqui para vocês. Se vocês gostaram, querem mais conteúdo sobre isso, comenta, compartilha aí, interaja, para que possamos trazer mais conteúdos semelhantes a este.